Indústria cultural, economia da cultura ou economia criativa? Você sabe qual é a diferença? É bem comum ver os três termos por aí, mas na verdade não se trata de certo ou errado, mas sim da intenção e do significado de cada uma dessas expressões. Eu me chamo Eduardo Bettiati e esse vídeo faz parte da série Descomplicando a Produção Cultural. Então, se você quer ver todos os vídeos da série, vai na descrição e clica no link que eu deixei ali. Talvez você já tenha escutado as três expressões por aí e eu vou esclarecer um pouco mais sobre as diferenças de cada uma e por que elas são importantes para o produtor cultural. Primeiramente, é importante entender o conceito de cultura como um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de uma determinada sociedade. Por isso, é natural entender que assim como essa cultura evolui, os termos e as expressões também passam por uma transformação. Entre os três termos, o mais antigo é o da indústria cultural. Essa expressão surgiu por volta de 1940 e até hoje ela é bem estudada dentro da filosofia e da sociologia. Nesse período, os sociólogos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer escreveram um livro chamado Dialética do Esclarecimento. E em um dos capítulos, eles abordam a noção de indústria cultural da época. Vale ressaltar que nesse período existia uma consolidação de regimes totalitários pelo mundo, como o nazismo, por exemplo. E esse cenário político influenciou a reflexão de como a cultura poderia ser usada para legitimar determinados interesses. Nessa reflexão, eles alcançam a ideia de que a indústria cultural é puramente comercial e que os seus consumidores são acríticos. Ou seja, que eles não possuem a capacidade ou habilidade de criticar ou discernir. Dessa forma, a indústria define quais são os produtos culturais que vão ser consumidos de acordo com os interesses de uma classe dominante. E isso acaba criando um padrão no qual todas as manifestações culturais precisam seguir para poder alcançar o sucesso. Então, as principais características da indústria cultural, de acordo com esses sociólogos, são padronização dos gostos e interesses de consumo, massificação de produtos, lucro acima da arte, produtos de fácil consumo e padronização dos produtos. Tentar manter tudo similar para manter o consumo em massa. Com isso, as manifestações culturais elas passam por uma industrialização antes de alcançar o público. E as manifestações culturais que não passam por esse processo dificilmente alcançam o público. Então, apesar de ser um conceito antigo, nós ainda podemos ver as manipulações dentro das manifestações culturais em prática até hoje, seja na televisão ou mesmo na internet através das fake news, por exemplo, onde a realidade é manipulada por algum tipo de interesse, seja ele comercial ou ainda político. É a famosa receita de bolo, sabe? Já me perguntaram bastante isso. Mas o que eu preciso para fazer o meu projeto ganhar dinheiro? E a resposta tá aí, né? Há mais de 50 anos na nossa cara, era só seguir o padrão industrial. Simples, né? Só que não. Porque na prática, esse padrão demanda uma quantidade enorme de recursos. Há não muito tempo atrás, para lançar uma música era preciso investir milhões, pagar emissoras de rádio, de televisão por todo o país e ainda investir em um sistema de distribuição de CD para que as pessoas pudessem ir nas lojas comprar o seu produto e adquirir a sua música. Por isso, as expressões evoluíram. Se por um lado a indústria cultural remete a massa e lucro, nós temos o segundo termo, a economia da cultura, que remete a sustentabilidade econômica e social. O termo economia da cultura já é mais novo, ele surgiu por volta de 1965. E ele é crucial porque ele inseriu a cultura como uma área de estudo dentro da economia. Afinal, se todos os artistas e profissionais do setor cultural precisam se sustentar economicamente, por outro lado, isso não pode nos impedir de expressar na arte as nossas reflexões e as nossas mazelas sociais. Com o crescimento dos estudos,
o conceito da economia da cultura se desenvolveu por todo o mundo. Inclusive, no Brasil, foi criado um departamento da economia da cultura dentro do BNDES. Esses estudos permitiram que os articuladores políticos enxergassem a cultura como uma oportunidade de criar emprego, gerar renda e ainda, ao mesmo tempo, ampliar o conhecimento da identidade sociocultural das pessoas. E, por fim, nós temos a economia criativa, que nasceu por volta de 1980 e é um pouco mais nova que o conceito de economia da cultura. Se na economia da cultura nós temos um pensamento de uma arte mais sustentável e autêntica, a economia criativa herda essa valorização da autenticidade e aumenta a sustentabilidade com o uso de tecnologias. Além disso, a economia criativa passa a englobar mais setores com o desenvolvimento de políticas públicas que desenvolvem a sustentabilidade desses setores. Os principais setores são arquitetura, artes, artesanato, design, moda, cinema, música, artes cênicas, o setor editorial, pesquisa e desenvolvimento, propaganda, software, brinquedos e jogos, televisão e rádio e videogames. É importante ressaltar que lá em 1997 o Tony Blair, o primeiro-ministro do Reino Unido, já tinha declarado que a economia criativa era uma estratégia econômica prioritária. E só para você ter uma noção, hoje a economia criativa representa mais de 10% do PIB do Reino Unido. Ele queria transformar o Reino Unido no polo criativo do mundo. E isso é muito legal, porque mostra o quanto a produção cultural é importante para o desenvolvimento da sociedade em tantos aspectos, inclusive no econômico. Então agora, quando alguém vier falar para você: "Ah, mas a cultura não dá dinheiro para o país. Ah, mas a cultura não pode ser a nossa prioridade agora. Quando sobrar dinheiro, aí sim nós podemos investir em cultura." É só mostrar os resultados do Reino Unido, onde entre 2010 e 2018 a economia criativa cresceu mais de 75 bilhões de euros. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, eu vou deixar alguns links importantes aqui na descrição. Ficou com alguma dúvida, quer complementar alguma coisa? Fica à vontade, eu vou ficar muito feliz com a sua colaboração. E se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre produção cultural, então me segue e lembra de ativar o sininho.